Olá, estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial e neste vídeo nós estamos conversando com Carlos Eduardo Panitz, engenheiro civil, administrador, sócio da VE3. E está conosco Alessandra Fraga, presidente da BPW, Ana Paula Rodrigues Bon, Instituto Florescer e também diretora da BPW. Tudo bem, Alessandra? Bom, Rogério, vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, trabalho com gestão de imagem pessoal e profissional, presidente da BPW Porto Alegre. Esse movimento, um movimento solidário empresarial, ele surgiu neste momento que estamos vivendo com essa crise, porque a gente se perguntou como vamos fazer daqui para frente e como as pessoas, os empresários, os empreendedores vão tocar os seus negócios. Isso nos sensibilizou muito e foi algo muito latente nas primeiras semanas de pandemia. E pensamos em criar esse espaço para co-criar, para conversar, até para acalmar nossos corações e das outras pessoas. Dividir, compartilhar ideias, novas ideias, construir algo novo e também poder passar por esse momento de uma melhor forma. Com isso conversei com a Ana Paula, Rogério, e nós criamos esse lindo movimento. Passo para a Ana agora, falar também. Ana. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, de treinamentos, de palestras. Sou escritora e consultora. E, Alessandra, é interessante como as coisas caminham e a gente não tem uma noção de onde... A gente tem noção de onde inicia, mas não tem noção de onde vai parar, né? E muitas pessoas no início, quando a gente começou a fazer o movimento, chegavam perguntando para a gente, para mim, para o Rogério, somos consultores empresariais, o que fazer, né? Nem os governantes sabiam o que fazer direito, mas a gente precisava encontrar meios, caminhos, até mesmo possibilidades de como caminhar. E era cada dia chegava uma notícia, cada dia chegava uma mudança, e a gente tinha que evoluir de acordo com que chegavam as informações que estavam chegando, né? Hoje em dia as pessoas já perguntam para mim, Ana, e aí, como que estão as coisas? Como que eu posso fazer isso? Me dá dica. Eu já passo o link do movimento. Eu falo, olha os vídeos que a gente já tem, verifica qual é a pessoa que trabalha na tua área, naquilo que tu desenvolve, que já fez os vídeos anteriores, e assiste para ver o que ela fala e o que ela te diz de novo. Porque aí, como são muitas pessoas perguntando a mesma coisa, porque está todo mundo tentando nadar nessa correnteza, a gente não consegue auxiliar todas as pessoas de forma individual. Então, eu já estou passando o link do movimento e as pessoas já estão assistindo e comentando, já estamos recebendo feedbacks referente aos vídeos. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou professor universitário de pós-graduação, realizo palestras há mais de 15 anos. Hoje tenho 7 livros editados, que estão aqui atrás. Trabalho com consultoria, sou fundador da Tempus Consultoria, que também já tem mais de 25 anos. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração e tive o privilégio de conhecer o nosso convidado, Carlos Eduardo Panitz, há também cerca de 20 anos, 20 e poucos anos atrás. E, Panitz, uma alegria estar conversando contigo, para que tu possas falar um pouco a respeito da tua experiência, da pesquisa que tu realizaste, estás realizando nesse momento tão importante. Carlos Panitz, a palavra está contigo. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui com vocês, é uma honra, é uma alegria, né? Rogério, como tu falaste, nós nos conhecemos há um quarto de século, né? Dá para usar essa escala de tempo, olha só que coisa. Eu sou sócio da V3, é uma empresa que também presta serviços de consultoria, principalmente na área de operações e supply chain, né? E desenvolve algumas soluções na parte de software de gestão de demanda. Esse é o foco, é o nosso foco de trabalho. E por conta disso, né, assim como vocês, a gente acaba tendo contato com uma grande quantidade de organizações, né, e esse momento é um momento em que
a depreciação do conhecimento ela está muito rápida, né? Porque planos, práticas e estratégias que estavam definidas no final do ano passado já muitas perderam sua validade assim numa velocidade vertiginosa, né? Então, a grande questão nesse momento é como juntar esforços, como criar uma rede de colaboração, de troca de conhecimentos e de experiências e de estratégias de como fazer, digamos assim, uma transição dentro desse período turbulento, mitigando todos os riscos que vão acontecer. Para isso acontecer, para promover um pouco esse tipo de diálogo, uma iniciativa, acho que um pouco diferente dessa do canal, e parabéns pela iniciativa aqui desse canal, né, onde há espaço para compartilhamento de experiências. Foi montado um grupo de discussão, né, com 60 e poucas empresas, principalmente da região sudeste e da região sul. Então tem empresas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem alguma coisa também lá do norte e nordeste, mas o foco é sul e sudeste. 70% do segmento industrial, mas também tem alguma coisa da área de serviços e varejo ali. E nós começamos a trocar experiências e informações a respeito disso. E aí surgiu, digamos assim, a questão de, quem sabe a gente não começa a colocar em números, né, o que as empresas estão fazendo e quais têm sido as prioridades de curtíssimo prazo, né, eu digo assim, 30 dias até 6 meses, e de médio e longo prazo, porque a crise que se instaurou agora, né, ela não é uma marolinha, né, ela tem implicações de curtíssimo prazo, que eu diria que estão ligadas à sobrevivência, mas também tem implicações a médio e longo prazo em relação a cenários de demanda futura, planos de investimento, né, e o efeito macroeconômico que vai acontecer na nossa economia, já está acontecendo, e esse geralmente tem repercussões de médio e longo prazo, né, não só de curto prazo. Então, daí surgiu a ideia de fazer essa pesquisa e essa rede de colaboração. Anitos, como é que está estruturada essa pesquisa e o que já foi possível assim, se perceber de mais interessante na pesquisa, como os principais impactos que estão sendo percebidos pelos empresários, empreendedores? O que tu pode trazer de notícia para nós? Bom, só um comentário inicial. A pesquisa ela foi respondida entre o dia 23 de março e o dia 8 de abril, então um intervalo ali de 3 semanas, mais ou menos, né, um pouco mais de 15 dias, e 100 empresas responderam, então é uma amostragem significativa, né? Essas empresas representam de empregos diretos mais ou menos 70 mil empregos, tá? Então, né, e se falar de cadeia de suprimentos, fornecedores e clientes, aí sim, ela já vai passar, né, certamente de 500 mil pessoas envolvidas na cadeia, né, na economia. E os principais pontos que foram identificados nessa pesquisa, né, primeiro falando de curto prazo, quais são os primeiros impactos que essas empresas perceberam? Né? 54% delas responderam que um dos grandes impactos foram cancelamentos de pedidos a queima-roupa imediatos. Então, pedidos em carteira que existiam, né, para atender na semana seguinte, no mês seguinte, clientes começaram a ligar e solicitar o cancelamento. 57% das empresas, né, mencionaram que, além de cancelamentos, houveram solicitações de postergações, ou seja, não, em vez de eu não posso receber agora em abril, eu quero receber em maio, quero receber em junho. Né? Então, notem que isso tudo vai gerar um grande esvaziamento da alocação de recursos dentro das empresas e, por conseguinte, né, esses dois primeiros, né, pontos, né, que é cancelamento de pedidos e postergações de pedidos, vão bater, né, no pulmão da empresa, no oxigênio da empresa, que é o caixa. Né? Então, a preocupação geral de todas, desde a pequena empresa, né, aquela empresa né, que vai até 50 funcionários, até as empresas que têm 5 mil funcionários, a unanimidade entre elas é que a primeira coisa que tem que ser protegida nesse momento é o caixa. Né?
E aí, né, nesse sentido, as ações, elas basicamente vão ser de 3 tipos, né? O primeiro é reprogramar seus planos de demanda de curto prazo, planejamento tático, né? Então, o processo que algumas chamam de plano de vendas e operações, Sales and Operations Planning, né? Enfim, né? Os cenários de demanda de curto prazo, eles têm que ser revistos, né? O orçamento rasga, né? E virou papel de rascunho, já não serve mais para muita coisa, né? E aí, em cima desse novo cenário de demanda, a maioria delas está trabalhando com 2, 3 cenários de demanda para fazer gestão de risco. Se cortar nesse patamar, o que vai acontecer? Eu vou ter que cortar turno de trabalho, consigo colocar o pessoal em férias, consigo reprogramar os fornecedores, todos esses tipos de questões envolvidas para tentar proteger o fluxo de caixa. A segunda ação é reprogramar fornecedores, né? Assim como tu recebe um arrefecimento de demanda abrupto, né? Tu vai ter que repassar parte, né? Transferir parte desse impacto para a cadeia de suprimentos. E aí é o risco grande, né? Porque uma empresa de médio e grande porte, às vezes ela tem um fôlego para suportar uma pancada dessas, né? De uma queda de demanda a queima-roupa, mas os seus fornecedores nem sempre, né? Então existe uma preocupação muito grande, né, das empresas de uma forma geral em relação à situação de caixa e até de solvência de fornecedores de pequeno porte que podem ter uma dificuldade maior, né? E vão ter que buscar, às vezes, linha de crédito, linha de capital de giro, e reduzir rapidamente seus custos para conseguir simplesmente, né, sobreviver. Então, o foco nesse primeiro momento que apareceu na pesquisa foi muito essa questão, né? E o terceiro ponto, né, além de reprogramar fornecedores, cadeia de suprimentos, é a questão de buscar também adequar custos fixos. Então, tentando preservar, né, a força de trabalho quando possível, então, estratégia de flexibilização, férias até onde for possível, mas é meio que um consenso geral que não tem mágica, né? Vai chegar um ponto em que tu vai ter que, às vezes, fazer ajuste no teu custo fixo que vai envolver rever a tua estrutura. Antes, foi realizada uma pesquisa pelo Conselho Federal de Administração também, agora recentemente, e foi percebido o óbvio, mas quando o óbvio aparece em números, a gente tem sempre argumentos, né? De que 70% das micro, pequenas e médias empresas do Brasil se autodeclaravam correndo sério risco de insolvência no curto prazo. 70%. Então, isso vai exatamente alinhado com o que tu estás colocando. Quer dizer, o momento é um momento de um controle minucioso, uma sala de guerra para controle de caixa, para controle de pedidos de curto prazo. E a gente tem visto alguns clientes com um certo otimismo, talvez um pouco até exagerado na minha visão, de que no mês seguinte ou daqui a 2 meses, os pedidos que estão sendo feitos agora estarão sendo honrados, o pagamento vai estar acontecendo ali na frente. Então, como é que tu percebe essa condição nos próximos meses de alguma retomada do processo econômico? Honestamente, e agora eu vou misturar um pouco, mais um dado da pesquisa que me parece importante, a segunda parte do comentário é uma opinião pessoal, não é da pesquisa. Então, da pesquisa, 75% das empresas, das 100 empresas que responderam, entendem que as ações nas esferas municipais e estaduais estão prejudicando e agravando esse cenário que a gente está vivendo aí de buscar mitigar os impactos da pandemia, né? Ou seja, medidas um pouco mais radicais, né? Como o lockdown, ou seja, não pode abrir o comércio, né? Tem que fechar, né? Senão vai ser multado, esse tipo de coisa. Está gerando um impacto direto, por óbvio, né? Então, de novo, a pesquisa está falando óbvio só, né? Com números, um impacto severo no curto prazo. Então, a pesquisa mostrou isso, as respostas mostraram isso. Pessoalmente falando agora, eu entendo que essa retomada ela vai ser dura, penosa, né? Muitos vão morrer, eu digo morrer aqui metaforicamente falando, eu digo empresas vão fechar, né? E, portanto, isso vai gerar, né, uma ruptura, né, no tecido econômico, e aí a recuperação para o Brasil vai ser muito longa, né? Alguns relatórios, principalmente de grandes consultorias internacionais,
essas que às vezes já fazem análises macroeconômicas de outras crises que a gente teve nos últimos 40 anos, né? Desde o 11 de setembro, a crise das hipotecas lá de 2008 do Lehman Brothers, a Guerra do Golfo, e também tivemos crises causadas por epidemias virais. Essas grandes consultorias, em alguns relatórios, eles mencionam que geralmente crises causadas por epidemias virais são crises do tipo V, né? Ou seja, tu tem uma queda pontual num ano e no ano seguinte a economia já retoma do patamar que ela estava, né? Os outros dois tipos de cenários de crises macroeconômicas, né, que os economistas costumam usar as crises do tipo U, né, e do tipo L, né, onde depois daquela queda, né, a retomada para aquele patamar ela vai levar 5, 6, 7 anos, né, e o tipo L descolou, né, tu não chega mais naquele patamar num horizonte de 10 anos. Fosse só uma crise viral como já tivemos no passado, né, a crise do H1N1, né, por exemplo, onde a estratégia adotada ela não foi de lockdown, né, do jeito que está sendo tomado, talvez a recuperação fosse rápida, talvez fosse uma recuperação de o ano de 2020 é um ano perdido, 2021 retoma na batida que estava. Mas da forma que está se conduzindo, e as notícias estão acontecendo todo dia, ou seja, o que nós estamos falando hoje, amanhã pode mudar, mas hoje, né, tanto São Paulo e Rio Grande do Sul, por exemplo, já colocaram que querem estender ali as restrições de abertura de comércio, né, abriram agora um pouco ali a região da Serra, de Caxias, o governador abriu, mas o governador de São Paulo já falou que quer continuar até o início de maio, né, o lockdown no estado de São Paulo. Rio de Janeiro também está com restrições severas. Isso vai gerar aquele impacto lá de muitas empresas não terem oxigênio, né, nos pulmões, ou seja, não terem caixa para se manterem vivas durante esse período. Uma outra questão que também surgiu, né, nessas discussões desse grupo de empresas é que as medidas que o governo está adotando macroeconômicas, né, de linhas de crédito, financiamento de folha de pagamento, juros baixos, elas são extremamente interessantes, mas muitas empresas só vão utilizar certos recursos, como, por exemplo, financiamento de folha, se eles enxergarem uma recuperação no curto prazo, né? Senão não vão tomar dinheiro, né, para manter, né, empregos, sendo que ali na frente a demanda não voltou, né? Então, é um cenário que parece que ele ainda está recrudescendo antes de começar a mostrar já um sinal de que passamos por isso, pelo tipo de estratégia de política altamente restritiva que o Brasil está fazendo, diferente de alguns outros países do mundo que estão focando mais o distanciamento social como principal estratégia. Ana Paula. Obrigada, Rogério. Panitz, tu trouxe essa questão da curva, né, esses 3 tipos de curva para a gente, e por ser viral, teoricamente, a curva que a gente utilizaria era a curva em V. No entanto, esse vírus, ele está demandando, como você falou, uma estratégia diferente de lockdown que não foi usada ainda nos outros vírus. Você ainda acredita que essa estratégia seria usada em V, ou ela acabaria tendo a tendência de U, já que a gente vai demorar um pouco mais por todas as medidas que estão sendo tomadas necessárias para poder voltar à economia e poder sair do lockdown? Essa é uma das questões. E outra é toda a participação, o fechamento e essa gestão, todas as gestões que tu trouxe aqui, que tu informou, desde pessoas, de fluxo de caixa, tem a questão de estoque e tem a questão de entrega, né? Porque, assim, por mais que neste momento as empresas não estão abrindo para poder fazer as suas vendas, existe um estoque porque já foi feito um pedido anterior e esses pedidos foram chegando, principalmente no início da pandemia, onde não estavam fechando, as atividades ainda estavam de logística, ainda estavam em movimento e ainda estavam fazendo as entregas. E essas empresas, além de tudo, ainda vai ter que ter lugar para estocar, porque não está tendo rodízio do estoque. E por mais que a gente tente ali entrar no equilíbrio dos custos fixos, talvez este também seria ainda mais um custo que a empresa teria que arcar
por permanecer com estoque, porque o e-commerce, para as empresas que possuem e-commerce, não dá conta de movimentar toda a venda que trabalharia no presencial, né? Então, aí a gente tem que justamente encontrar o equilíbrio, né, de poder trabalhar todas essas contas dos prós que estão, dos contras que estão vindo, né, referente a toda essa questão que a gente pensa muito no caixa, mas tem toda a cadeia que também trabalha contra, acaba trabalhando contra neste movimento de empresas fechadas. Exato. Acho que a tua colocação ela é bem interessante, porque ela abre para uma observação de que essa crise ela vai ter severidades diferentes em função da característica da cadeia de suprimentos de cada empresa. Então, uma empresa que ela tem muitos fornecedores internacionais, ela tem um lead time longo. Então, o que ela está recebendo hoje é coisa que ela planejou em dezembro, né? E eu fui muitos anos executivo no setor automotivo antes de ter a V3, e a gente brincava, quando tinha uma queda abrupta de demanda por qualquer razão, né, levava 4, 5 meses para tu ajustar os níveis de inventário da cadeia internacional, e até se brincava, pô, o único jeito de baixar o estoque antes de 4 meses é se o navio afundar, né? Mas se a gente tiver a sorte do navio afundar, esse estoque vai vir no mês que vem, daqui outro mês, a fatura vai ter que ser paga, né? Então, é mais doloroso para uma empresa que tem uma cadeia de suprimentos internacional do que uma empresa que tem uma cadeia de fornecedores local, né? Assim também como empresas que têm produtos com problema de shelf life, né? Como, por exemplo, o setor alimentício, né? Ele sofreria mais. Felizmente, as pessoas continuam comendo, precisando comer, né? Pode mudar um pouco o perfil, né, do que elas estão consumindo, né? As pessoas estão comendo mais em casa, não estão comendo em restaurante, enfim, um ponto muito importante que também apareceu nas nossas discussões, na pesquisa, é que não só a demanda, o perfil da demanda muda completamente, mas como os hábitos das pessoas também estão mudando agora, né? As empresas vão ter que rapidamente, e colocar isso como prioridade nas suas agendas, revisar os seus portfólios. Seja portfólio de serviços, né, para uma empresa que presta serviços, seja o seu portfólio de produtos para empresas industriais, porque, né, esse cenário todo ele mexe fortemente, né? Tem produtos que viraram oportunidade para serem explorados mais e outros simplesmente, né, não vão ter mais a demanda que estavam experimentando, né? Esse é um outro ponto também que tem que ser observado dentro desse contexto. A pesquisa também mostrou a percepção de que, em função de restrições e gargalos que no curto prazo estão acontecendo, os lead times tendem a aumentar, né, para certos segmentos de indústria, né? Mas isso é muito variável, isso é muito heterogêneo, em função de uma série de outras variáveis, né? A rede de relações, né, o efeito dominó que existe, né, dos impactos de uma crise como essa, muitos ainda estão sendo descobertos pelas empresas. Por isso a importância das salas de crise, para discutir a todo momento onde é que vai ser o próximo problema que a gente tem que atacar. Alessandra Fraga. Pegando esse teu gancho, eu fiz algumas anotações e me chamou muita atenção essa questão que tu falou dessa cadeia produtiva que está instável, né? Não tem estabilidade em nada, e aí vai causar esse efeito dominó, porque mesmo tu tendo condições, tu tendo reservas, né? Se teu fornecedor ou se o teu prestador de serviço não tem, ele vai quebrar a tua cadeia, né? De qualquer forma, essa cadeia vai ser quebrada. E aí a gente faço a pergunta assim, a médio e longo prazo, que nós estamos falando assim, ontem a gente comentou de 2 anos, tu já veio com uma previsão de 5 anos para ajustar essa cadeia toda. Quais as tuas sugestões que tu dá para esses pequenos, né, que são os que mais sofrem, ou também as médias empresas, para tentar se ajustar a esse efeito dominó que aconteceu e vai se manter por muito tempo ainda? Olha, é difícil tu fazer talvez uma lista prescritiva que possa ser aplicada por todos, né? Para todas as empresas, porque a natureza dos problemas e a severidade é muito diferente, né? Então, se eu fizer uma lista de 20,
Para uma empresa, daqueles 20 pontos ali, 5 vão ser extremamente relevantes, os outros talvez nem tanto, mas eu diria assim, então, voltando à primeira questão aqui da nossa conversa, né? Primeiro tem que sobreviver, tem que sair da UTI, né? E sair da UTI é conseguir administrar o caixa agora para não quebrar, né? Essa é a primeira coisa. Se conseguir passar por isso, né? Então ajustar os compromissos com os fornecedores, as compras que já estão compromissadas, renegociar, talvez conseguir fazer cortes, né, se for o caso, né, garantir os recebíveis dos clientes, porque pode acontecer do outro lado também, né? Eu tenho pedidos que não foram cancelados, mas daqui 2 semanas o cliente, né, entra em contato e diz assim, estou com dificuldade de pagar, né, não achei que eu ia ter tanto. Então, eu tive uma conversa com uma empresa que ele sinalizou isso, olha, tinham coisas que a gente tinha como certo, que a gente está vendo que já vamos ter que provisionar aqui, que talvez não aconteça. Então, é muito dinâmico, a frequência de revisão das ações, ela tem que ser diária, né? Eu reforçaria esse ponto, né? As empresas, principalmente as pequenas, se conseguirem passar ali por essa questão do caixa, elas vão ter que ajustar seus custos. Uma coisa que vai agora é que esse fenômeno todo está provocando, está catalisando de uma forma mais incisiva, assim, mais dura, né? Certas tendências que a gente ouvia falar e via no LinkedIn, via em alguma publicação, elas não são uma coisa distante, elas vão ter que acontecer agora. Uma delas é digitalização, né? Tu vai ter que buscar fazer coisas que antes tu precisava usar assim, uma quantidade enorme de recursos para fazer, né? Usando os recursos de digitalização, né? De processos administrativos, de processos de comunicação entre empresas e fornecedores, né? Isso vai vir agora a forceps, não como um luxo, ou como uma tendência, ou como uma coisa moderna, fashion, mas como uma necessidade de custo, né, para ajudar a reduzir custo. Isso eu vejo. E o outro ponto, né, que eu tinha mencionado, reforço também, né, crise geralmente é problema e oportunidade. Tem que olhar também as oportunidades que surgem. Não pode ficar só preocupado, né, em não morrer, mas tem que enxergar assim, o que pode brotar em termos de oportunidades e ideias dentro desse momento. Tem que gastar tanta energia mental nisso quanto em administrar o problema, né? Porque tu vai ter que botar outros produtos no teu portfólio muito rapidamente, né? E aproveitar esse momento para fazer esse exercício que às vezes a gente fica deixando meio de lado porque as coisas estão andando, o faturamento está acontecendo, o dinheiro está entrando, a gente fica deixando essas coisas para depois, né? Agora que a gente está com um pouco de tempo para pensar, né? Tem que aproveitar e fazer isso. Panitz, uma questão que a gente tem visto na conversa com clientes, na conversa com outros empresários, é justamente um foco muito grande no agora, né? E é lógico que tem que ser dado esse foco no agora, mas, aproveitando as suas palavras, é um momento de olhar para oportunidades também, porque alguém vai olhar. Se não for a minha empresa, pode ser do meu concorrente, pode ser de alguém que nem é concorrente, mas que se deu conta de algo que vai afetar o meu negócio. Então, mesmo que eu sobreviva, né, consegui passar por esse processo, cheguei daqui a 2, 3, 4, 5 meses, sei lá, vivo, mas frágil, e não enxerguei aquela oportunidade. De repente, eu não vou sobreviver adiante, porque o meu concorrente vai ocupar um espaço que era meu e que eu não consegui proteger nesse momento, pensando apenas no agora. O que te parece isso? Perfeito a tua colocação. Então, se eu não fizer, alguém está fazendo, né? Porque alguém que nem estava no negócio está enxergando que no momento que empresas quebrarem, né, aquela demanda vai continuar existindo e vai ter que ser atendida. Então, é oportunidade para um entrante começar, né? Ou alguém que está melhor posicionado crescer rápido, né? Então, empresas, por exemplo, que já tinham alguma iniciativa de e-commerce, né, elas têm a chance de crescer rapidamente nesse canal de vendas de uma empresa que tinha só o conceito de loja física, né, que tem a característica de precisar, né, a venda presencial, tem o custo fixo elevado, né, essa empresa vai sofrer muito, né, o setor de varejo de loja física, por exemplo, vai sofrer demais, né, e aquelas que tinham já alguma iniciativa, por exemplo, ligada à venda via internet, elas têm a chance agora de mudar a sua estratégia e crescer rapidamente, né? Isso é um exemplo, pode ser, né, para várias outras coisas, né? Setores também como restaurantes, né? E negócios desse tipo também, se eles não
não buscarem repensar seu portfólio, sua forma de conseguir atender a demanda dos consumidores, eles também, muitos deles, vão acabar sofrendo, né, ou problemas de insolvência ou de consolidação. Antes, a gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, então a gente vai fazer uma rodada de encerramento aí. Vou passar a palavra para a Alessandra, para a Ana Paula e depois para ti, para fazer as considerações, deixar uma mensagem aí para quem está assistindo este nosso vídeo. Então, Alessandra Fraga, presidente da BPW. Primeiro eu quero te agradecer por trazer essas informações, trazer a tua pesquisa para nós, porque a gente percebe que o momento agora, as pessoas passaram para aquele susto inicial, e aí a gente está percebendo o cair a ficha de muitas empresas, estão percebendo que realmente é muito sério, e o que eu vou fazer agora, e quanto isso vai durar, né? E o quanto isso vai me custar. Então, essas informações que tu nos trouxe é extremamente relevante. Eu acho que fica sempre, acho que em todas as conversas, com todo mundo que a gente está percebendo, é a adaptação. Eu acho que esse é o momento de a gente saber se adaptar. Até hoje a gente está conversando e um dos convidados falou que é tempos darwinianos, né? Nunca foi tão certa a teoria de Darwin, né? Que quem se adapta é o que vai conseguir vencer esses obstáculos. Então, essas informações que tu nos trouxe é muito relevante, mostra e reforça, na verdade, não mostra, reforça, que essa adaptação para esse momento de crise é muito importante. Então, agradeço de coração, né, a tua presença aqui no nosso movimento, porque eu estou percebendo que muitas pessoas já estão, como disse a Ana Paula, usando esse conhecimento, usando essas conversas para aplicar na prática dos seus negócios. Hoje também recebi um retorno, já estou seguindo o canal e já estou aplicando algumas coisas do meu negócio. Então, é essa questão, rapidamente nós vimos a oportunidade e criamos esse espaço, mas não com o objetivo de ganho financeiro, mas sim com um objetivo de ganho para todos, né? Como diz o movimento, é solidário, é para todos nós. Então, só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Panis, por ter aceito esse convite e por participar com a gente desse movimento, trazer a sua pesquisa, como a Alessandra falou, e todas essas informações que eu fui fazendo anotações ali de tudo. E ouvindo você falando, ouvindo o Rogério falando, me veio uma expressão muito forte na minha mente, que foi literalmente o olho no peixe e o olho no gato, né? A gente não pode ficar só pensando o que a gente vai fazer hoje, sem a gente pensar no quais as oportunidades que estão surgindo, se eu vou conseguir sobreviver amanhã, né? Então a gente tem que dividir para poder ter esses dois olhares, e isso foi muito legal você trazer isso para a gente dessa forma, porque a gente percebe que as pessoas estão muito focadas no sobreviver agora, mas não adianta sobreviver agora se a gente não conseguir dar o segundo passo, que é se manter, né? Muita gratidão por ter participado, foi maravilhosa a nossa conversa, e espero vê-lo próximas vezes em outros canais, em outras atividades. Muito obrigada, Rogério. Carlos Eduardo Panitz, engenheiro civil, administrador, sócio da V3. A palavra está contigo para as despedidas e dicas finais para quem está assistindo o nosso vídeo. Olha, eu é que tenho que agradecer vocês três, né, Rogério, Ana, Alessandra, pela oportunidade. É uma honra, eu fiquei muito também assim gratificado e entusiasmado com a nossa conversa. Ela foi muito estimulante, gostei das perguntas, né, e queria deixar como mensagem final, né, para as pessoas que acompanham o canal, né, que além dessa questão toda técnica de rever demanda, portfólio, caixa, né, uma coisa muito importante, né, falando de solidariedade, aqui em Porto Alegre ontem, apesar do lockdown, né, proibindo a maioria das atividades econômicas, né, de uma forma seletiva, teve um grupo que se cotizou ali e começou a distribuir perto do mercado público 1.000 máscaras, né, para pessoas que estavam transeuntes ou pequenos comerciantes ali, porque
existem pessoas que precisam ganhar o pão hoje para comer no dia seguinte, né? E essa coisa de todo mundo ficar em casa, né, comendo pipoca, né, e assistindo Netflix, né, que às vezes né, tem uma turma que está achando esse negócio legal, pô, né, ficamos aqui só nas redes sociais, já assisti todas as séries, né, de televisão, né, mas tu parar uma máquina econômica de uma nação inteira, né, muitas pessoas não têm a noção que esse dano é um dano que tu não recupera ali na frente, simplesmente daqui 2 meses, daqui 3 meses, né, não, as coisas não vão voltar ao normal, porque muitas empresas não vão existir mais, e as pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego do Brasil, e do mundo todo, né, não é só, né, do Brasil. Então, existe uma questão preocupante que as pessoas têm que pensar, né, o quanto que também o medo, o pavor, o pânico que se criou, né, ele está deixando as pessoas mais imobilizadas do que deveriam e olhando para um lado só, né? O Covid não é o Ebola, né? Tem que ter distanciamento social, tem que ter cuidados, né? Mas não vou entrar no âmbito técnico, não é a minha praia, mas tem muita gente boa, especialista, dando informações úteis e relevantes e muitas vezes dissonantes, né? Às vezes de um discurso meio assim apavorante, né? Fique em casa, senão você vai morrer. Né? E isso está agravando a crise, em vez de estar contribuindo para proteger as pessoas. Né? E né, ninguém mais ouviu falar de pessoas morrer de qualquer outra coisa. Né? Ninguém morre de mais nada. Né? Então, será que é assim mesmo? Né? Será que tem que ter essa paralisia? Quais são os outros impactos que não estão tão evidentes assim? A gente tem que cuidar. Eu acho que a responsabilidade de quem tem um canal de comunicação como vocês e as empresas com seus colaboradores e as suas comunidades contribuir para proteger a saúde das pessoas, né? Mas sem deixar com que a atividade econômica ela simplesmente pare por completo. Então essa é a mensagem final e mais uma vez agradeço muitíssimo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Panitz, Alessandra, Ana Paula, e nós estamos encerrando mais este vídeo do Movimento Solidário Empresarial e logo estaremos conversando com mais uma personagem importante do cenário econômico, do cenário empresarial para tratar deste tema. Muito obrigado, até logo. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.